Olá! Agora eu vou falar para vocês a respeito de lei de Ohm e potência. Bem, primeiro, a lei de Ohm, por incrível que pareça, não é uma lei. Por que ela não é uma lei? Porque ela não representa um comportamento geral de estruturas do circuito. Muito pelo contrário, a grande maioria dos elementos dos circuitos não obedecem à lei de Ohm. O nome permaneceu por razões históricas, né? E o que é a lei de Ohm? A lei de Ohm, ela diz que a diferença de potencial é igual à resistência vezes a corrente. Mas a gente já tinha definido a resistência como voltagem dividido por corrente. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Quando você escreve dessa maneira aqui, você está necessariamente impondo que a diferença de potencial é proporcional à corrente e que a resistência é uma constante. Então, a resistência não muda quando você escreve a equação dessa maneira. Quando a gente definiu a resistência como sendo a diferença de potencial dividido pela corrente, a gente não impôs nenhuma restrição sobre a resistência ser ou não constante. Então, isso daqui é válido independente do R ser constante. É um pouquinho confuso, mas dá para entender. Vamos pensar aqui num gráfico. Esse gráfico ele foi feito para um resistor ôhmico, ou seja, a diferença de potencial é proporcional à corrente. Então, você vê que o gráfico dele é linear. Se eu aumentar 2 aqui na tensão, eu aumento 20 lá na corrente. Ok? Então, é proporcional, vai ser uma linha reta. Agora, se você pegar um pontinho qualquer aqui, a tensão e dividir pela corrente, você vai achar o valor da resistência. Qualquer pontinho que você pegar aqui, você vai achar praticamente o mesmo valor, porque a resistência é constante. Agora, um resistor não ôhmico, ele não tem o gráfico representado por uma linha reta, né? Esse gráfico pode variar. Normalmente, para resistores como lâmpadas, por exemplo, que aquecem bastante, ele é uma parábola, né? Mas, independente da forma desse gráfico, se eu pegar aqui a tensão por um dado ponto e dividir pela corrente, eu vou achar a resistência que ele tinha nesse ponto. Então, para cada ponto, essa razão V dividido por I vai ter um valor diferente, porque esse gráfico não é uma linha reta. Ok? Então, isso daqui é válido independente de qualquer coisa, é uma definição. A definição de resistência é a razão entre a diferença de potencial e a corrente. Isso daqui é válido apenas quando a resistência permanece constante. Essa é a lei de Ohm, que não é uma lei porque atualmente temos muitos elementos de circuitos que não obedecem à lei de Ohm, né? E felizmente não obedecem, senão a gente não teria computador, não teria ar-condicionado, não teria vários dos equipamentos eletrônicos que a gente tem hoje. Ok? Bem, e potência? O que é potência?
Lá da física 1, a gente definiu a potência como sendo a taxa de variação da energia em função do tempo, né? Energia pelo tempo. Então, vamos pensar aqui num circuitozinho, né? Eu tenho uma bateria e um resistor. Quando eu ligo essa bateria aqui nesse circuitinho, então eu vou ter cargas fluindo do polo positivo e a energia vai ser dissipada aqui no resistor e a carga volta aqui para o lado de menor potencial, né? E a gente viu então que essa carga que flui aqui, a gente vai pensar numa carga pequenininha, um dQ, né? Então a corrente era o dQ dividido pelo tempo, né? A taxa de variação da carga com o tempo. Então eu vou escrever o dQ como sendo IDT, ok? A diferença de potencial a gente definiu lá no capítulo de voltagem como sendo a energia potencial elétrica dividido pela carga, né? A gente definiu a diferença de potencial dessa maneira. Então, se eu tenho uma diferença de potencial aqui e uma carga bem pequenininha flui aqui pelo circuito, eu vou ter uma diferença de energia dU bem pequenininha. Então, eu vou escrever essa diferença de energia que a carga fez fluir aqui no circuito de dU igual a VTQ. Agora, substituindo o dQ por IDT aqui, eu vou ter então que o dU é a diferença de potencial corrente vezes o tempo. Então, eu vou passar o dt para cá dividindo, vai ficar du dt, que é igual a I vezes a diferença de potencial. E du dt é a potência. A gente definiu potência lá na física 1, no capítulo de energia. Então, eu tenho que a potência dissipada pelo resistor é igual a corrente vezes a diferença de potencial. A carguinha fez fluir aqui uma energia dU, que vai ser dissipada aqui. A fonte realiza um trabalho empurrando essa carguinha e a potência dissipada no resistor é I vezes a diferença de potencial. Essa equação aqui, ela é geral. A gente não fez nenhuma restrição aqui, em relação à resistência. Então, ela é geral. Vale para qualquer situação, qualquer circuito. Mas, se a gente tem um resistor ôhmico, ou seja, a resistência não varia à medida que eu vario a diferença de potencial, a corrente, então eu tenho que a diferença de potencial é proporcional a R vezes I. Então eu posso escrever a potência tanto em função de R e V quanto em função de I e R, né? Se eu substituir o V aqui, fica RI ao quadrado. Se eu substituir aqui a corrente, fica V dividido por R, então fica V ao quadrado dividido por R. Então, são essas três formas que a gente tem para calcular a potência no caso de um resistor ôhmico. No caso de um resistor não ôhmico, você tem que usar essa expressão aqui, P igual a I vezes V. Se você lembrar disso aqui e souber a lei de Ohm, você consegue achar essas outras duas facilmente. Não precisa de você decorar, ok? Na próxima aula vamos falar sobre força eletromotriz, ok?